Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Eu sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar o prisma, tá? Mais especificamente, a gente vai estudar os problemas de calcular a área de prisma, tá? Tanto a área lateral quanto as áreas das bases, né? E o volume de um prisma, tá? É... Então, só lembrando, né? Prisma é uma figura que vai ter lá duas bases que serão polígonos, né? E as faces laterais, né? Serão paralelogramos, tá? Esse aqui é um desenho que eu fiz, né? É um prisma reto, em que as faces laterais são retângulos, tá? Mas tudo que eu fizer aqui vale para qualquer prisma, tá? Inclusive aqueles cujas faces laterais são os prismas oblíquos, tá? No caso em que as faces laterais serão paralelogramos não retangulares, tá? Então vamos lá. Antes de falar de volume, vamos falar de área, tá? Pega um prisma P. Em geral, eu vou chamar prisma de P, tá? A área lateral desse prisma é o quê? É a área da superfície lateral, ou seja, você vai pegar em cada face lateral, calcular sua área e somando todas, tá? A gente vai denotar assim, ó, a área lateral do prisma, tá? Então a gente pode denotar a área lateral por, se eu quiser deixar claro no contexto em relação a qual objeto, né? Qual prisma que eu estou calculando a área, você pode pôr assim ou simplesmente assim, tá? Quando tiver claro ali qual é o prisma que a gente está calculando, tá? Aqui eu não estou denotando, mas também a gente pode calcular a área da base, tá? Do prisma. Que eu vou anotar geralmente assim, tá? O que é a área da base? É a área de qualquer base, né? Lembra, o prisma tem duas bases, né? No caso aqui, ó, essa de cima aqui, que é um hexágono, essa aqui de baixo, né? São duas regiões hexagonais congruentes. Consequentemente, elas têm a mesma área, tá? Então, a área de cada uma delas é a área da base, tá? E a área lateral é a soma das áreas dessas partes rosas aqui, ó. Nesse desenho, nessa figura aqui, são seis, tá? Cuidado que dependendo do prisma, se as bases não vierem ali de polígonos regulares, nem toda face lateral vai ter a mesma área, tá? Cada face lateral pode ter uma área diferente da outra. Nesse caso aqui, eu fiz um polígono regular, né? Para a base. Então, as faces laterais vão ter a mesma área, mas em geral não, tá? Aí o que é a área total de um prisma? Que você pode notar assim ou assim, tá? Ó, as anotações eu vou usar assim, mas dependendo do autor ele usa outras coisas, tá? Então não tem uma anotação fixa para usar, tá? A área total, como o nome já fala, é o que? É a soma da área total do prisma, toda a área. Então você vai somar a área das duas bases, que na verdade a área é duas vezes a área de uma, né? Porque as duas são as bases de um prisma, né? São figuras congruentes, né? Então terão a mesma área, tá? Então a soma desse com esse é a mesma coisa que calcular a área de um e dobrar. Então a área total é a soma da área das bases, né? Mais a soma das áreas laterais. Então você vai em cada face, calcula a área de cada uma delas, soma tudo e depois soma com duas vezes a área da base, tá? Que é esse teorema aqui, ó. Então nesse teorema a gente tem então eu chamei de teorema, né? Mas na verdade é uma observação, tá? Lá no livro nem está como teorema, mas só para ficar mais fácil para vocês encontrarem as fórmulas, tá? Depois que for estudar. Então, suponha que tem um prisma P. Cada base tem essa área A de B, tá? AB, né? A índice B. E as faces laterais, né? Tem áreas A1, A2 até AN. Tá? Então tem N faces laterais. Então qual que é a área lateral? Você vai somar as áreas de todos esses caras aqui, tá? Esse sigma isso significa soma, né? Pra quem não lembra, o que tá escrito ali de amarelo é a mesma coisa que isso aqui, ó. Lembrando que a 1, a 2, a N são as áreas das faces laterais, tá?
E a área total vai ser o quê? 2 vezes a área da base mais a soma das áreas laterais. Ou seja, a área total de P é 2 vezes a área da base mais a 1 até a N. Tá? A área total também do prisma, você pode enxergar como sendo 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Com respeito à área, então não tem muito o que fazer, tá? É só somando as áreas laterais e as bases. Lembrando que as bases vão ser sempre polígonos, tá? Então a gente calcula com o que a gente aprendeu lá em geometria 1. As áreas, as faces laterais são sempre paralelogramos, né? Então as áreas serão, você vai calcular como base vezes altura, né? Que é a fórmula que a gente viu lá em G1, ok? Então de base, de área é só isso, tá? Por exemplo, vamos pegar um paralelepípedo retângulo, esse desenho aí, ó, tá? Vamos brincar com as fórmulas aqui. O que acontece? Como a gente tem um paralelepípedo reto retângulo, algumas faces aqui, ó, provém de polígonos congruentes, né? Tipo, isso aqui, ó, AB, B' A é congruente a esse. DC seria D, tá? O de baixo aqui, ó, o ABCD é congruente a esse de cima. A linha B', C', D'. E os dois laterais também serão congruentes, né? Então, para calcular a área, você não precisa somar todas as áreas, né? Basta somar, sei lá, a área de baixo, mais a área da frente aqui, mais uma área lateral. Pegar o resultado final e multiplicar por 2, né? Vamos só escrever isso então. Ó, observe que os pares de faces ABCD e a linha B', C', C' e D' são congruentes. Também AD, D', A' e BC, C', B' também são congruentes. AB, B', A' e o CD, D', C' são congruentes. Logo, a área do paralelepípedo aí, que eu vou chamar de P também, tá? Vai ser o quê? Por definição é a soma de todas as áreas, tá? Mas como as, digamos assim, as faces opostas, né, são congruentes, terão todas a mesma área. Então, em vez de somar 6 áreas, você pode somar só as áreas dessas faces aqui e no final multiplicar por 2, né? Então, isso aqui é 2 vezes o quê? A área da face ABCD mais a área de ADD' A' mais a área de AB B' A'. Vamos lá, tem a área de ABCD, é AB vezes BC. Então, a área do retângulo ali, né, ABCD é AB, medida de AB, né? Vezes a medida de BC. Agora AD, D', A'. Só passa lateral aqui, ó. Vai ficar comprimento de AD vezes comprimento de A', A'. Ou DD'. Então aqui vai ficar medida de AD vezes a medida de DD'. Aqui ficou esquisito. Aí a B, B', essa face da frente aqui, ó. A área é o que? É AB, né? Medida de AB vezes a medida de B'.
tá? Em particular, se esse cara for um cubo, o que acontece? Todas essas 6 faces são congruentes entre si. E assim, todas as áreas aqui têm a mesma medida. Então aqui vai dar sempre o mesmo número, tá? Então todas essas fases aqui eu posso chamar de AB. Comprimento de AB. Em particular, se P é um cubo, só colocar aqui para não... Em vez de usar A, B, C, a linha, B, linha, C, linha, D, linha, eu tô chamando de P, tá? Só pra ficar mais fácil minha vida, né? Então, usando a fórmula que a gente acabou de provar, isso aqui ficaria... Poderia escrever assim, ó. Comprimento de AB vezes comprimento de AB, mais comprimento de AB vezes comprimento de AB, mais comprimento de AB vezes comprimento de AB. Isso vai ficar 2 vezes 3 vezes o comprimento de AB ao quadrado. Então isso implica, nesse caso particular, a área do nosso cubo seria 6 vezes o quadrado de uma aresta. Então pessoal, vamos calcular agora as áreas ali de um prisma regular, tá? Só para lembrar, prisma regular é um prisma reto, né? Tal que as bases são polígonos regulares, tá? Então, ou seja, esses ângulos são todos congruentes entre si, as áreas laterais são congruentes entre si, tá? E são as bases provêm ali de polígonos convexos. Então todas as arestas laterais das bases são todas a mesma medida, tá? E as arestas laterais são paralelas entre si, óbvio, né? E paralelas ao segmento que os centros, né, das duas bases. Vamos lá então, qual o objetivo? Eu vou supor que eu conheço o perímetro da base, tá? Lembra a soma de todas as medidas aqui, ó. Eu vou chamar de 2π. Aqui tem uma fórmula para calcular a área da base de um polígono regular que envolve o perímetro. Eu não lembro se eu fiz isso lá em G1 ou ficou como exercício, tá? Mas eu vou usar aqui. Então, ó. Consideremos um prisma regular, que eu vou chamar de P, cuja base tem perímetro. Vou chamar de 2π, tá? Ah, por que 2π e não simplesmente P? Mas é só usual usar isso, tá? Então você mede lá o perímetro, ou seja, a soma de todas as arestas ali da base, né? De uma base, que das duas é a mesma. Vai dar um número, tá? Esse número eu vou chamar de 2π, tá? Ó, esse P maiúsculo, tá? Que é o nome do prisma, e esse Pzinho é minúsculo, tá? E vou supor que a altura desse prisma é h. O que acontece? Uma propriedade dos prismas regulares é que as faces laterais todas têm a mesma medida, tá? Então, se são n faces laterais, a área lateral vai ser o quê? N vezes a área de uma delas, tá? Porque todas têm a mesma medida. Como P é regular, todas as faces laterais são... tem mesma área, né? São retângulos de mesma área. Mais do que isso, né? São retângulos de mesma área. E a gente sabe calcular a área de retângulo, né? Vou chamar de A, tá? Esse número. Vamos lá, qual vai ser a área? Vamos lá, pensa comigo. Olha essa aqui de cima. A soma de todas
essas arestas. Tá. Antes disso, vamos calcular a área dessa face azul aqui, ó. Essa face lateral. É base vezes altura. Base vezes altura, né? Um retângulo, né? Então, quanto mede esse segmento aqui? A base. É a base desse retângulo, tá? Eu sei que o, a soma de todas. Vou usar aqui em cima que é mais fácil, né? Enxergar, usar o mouse, ó. É a soma de todas essas medidas aqui, todos os segmentos. Vai dar 2p. A gente está supondo que esse polígono aqui tem n lados. Então cada segmento aqui, ó, que corresponde a esse segmento aqui, vai ter a mesma medida, que é o que? O perímetro dividido pelo número de lados. Ou seja, é o perímetro dividido por n. Então, isso aqui é 2π dividido por n vezes essa medida aqui, que é justamente a altura do prisma, que a gente chamou de h. Tá? Essa é a área de uma face lateral. Logo, a área lateral do prisma é o quê? É n vezes a área de uma face, porque são n faces todas de mesma área A. Então isso é n vezes A. Então isso aqui vai ficar n vezes o perímetro dividido por n vezes h. Então a área lateral do nosso prisma vai ficar 2p vezes h. Tá? Que aqui, ó, n divide com n. Portanto, como vai ficar a área total do prisma? A área total do prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Agora as bases são polígonos regulares, né? Em que eu conheço a medida do seu perímetro, tá? Vamos supor também, faltou colocar ali, que eu conheço a medida da apótema dele, tá? Então, como é que a apótema é a medida do que vai do centro da base, né? Até o ponto médio ali de cada lado. A apótema eu vou chamar de Azinho, tá? Aí tem o escalar G1, que ficou com exercício para mostrar isso aqui, ó. A área de um polígono regular é P vezes A. Quem é P? P é metade do perímetro do polígono e Azinho é a medida da apótema, tá? Mais a área lateral que a gente calculou aqui é 2pH. Aí colocando 2p em evidência, nós chegamos que a área total do nosso prisma é o perímetro vezes a apótema mais a apótema da base, tá? Mais a altura do prisma. Ok? Bom, para encerrar então o estudo do prisma, não vou demonstrar esse teorema, tá? Mas a ideia é usar. Eu vou pegar um prisma qualquer, tá? Eu quero calcular o volume dele, tá? A gente quer provar que o produto que esse volume é o produto da área da base para medir da altura. A ideia é pegar um paralelepípedo retângulo com base de mesma área, que é a área desse prisma, e de mesma altura, tá? Aí tem no livro lá uns exercícios que garantem que daí esses dois sólidos terão o mesmo volume, né? Aí como a área o volume do paralelepípedo a gente já conhece, né? É base vezes altura, a gente vai concluir que o volume do prisma também é produto da área da base pela medida da altura, tá? Então, dado um prisma assim, deixa eu pintar isso aqui de rosa de novo. Como é que se calcula o volume? Vai na base, calcula o volume da base, tá?
e multiplica pela altura do seu prisma. Inclusive prismas oblíquos, tá? Por exemplo, como é que calcula o volume desse prisma aqui triangular? Você vai calcular o volume da base, que é desse triângulo aqui, ó, e multiplicar pela altura dele, que aqui, ó, média H. Tá? Ó, a área da base desse prisma, ó, já tem as medidas aqui, né? Ó, a base tem a altura Hzinho e o lado aqui, né, que é a base a base da base, né? A base desse triângulo mede Azinho. Então é base vezes altura dividido por 2, né? Então vai ficar Azinho vezes H dividido por 2, tá? Não confunda, esse Azinho não é o apótema não, tá? Não é a apótema da base não, é a base desse triângulo aqui, ó, tá? Portanto, pelo que a gente acabou de ver, o volume desse prisma é o quê? Área da base vezes a altura, tá? Bom, então, ó, a aula de hoje era isso, tá? É importante saber que como é que calcula o volume de prisma. Como é que é? Base vezes altura. Quando, área da base vezes altura, tá? Importante. Ok? Aí a área lateral e a área total é só calcular as áreas das superfícies laterais, da superfície lateral e das bases e somando ali, dependendo do que está pedindo em cada exercício, tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima aula a gente continua aí estudo de volume de algum outro sólido, tá? Até lá então.